Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazer o Evangelho da Casa Espírita Eulália Nogueira. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado irmão e mestre, e a todos os espíritos de luz que estão aqui conosco. Em primeiro lugar, agradecer pelo dom da vida, por estarmos encarnados, por estarmos também vivendo neste momento na Terra, nesta transição planetária. Agradecemos a Deus pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida e que já fizeram parte também em algum momento. Gratidão, Deus Pai Todo-Poderoso. Temos muito mais que agradecer do que pedir. Do capítulo de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Bom, meus irmãos, eu vou pegar ajuda aqui com o roteiro sistematizado para o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para ver o que pode nos auxiliar aqui. Sobre o item 1. Quem são os que choram e serão consolados? Os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. E os que têm fome e sede de justiça, quem são estes? São os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem lhes ouça os reclames. Não raro, os famintos e sequiosos de justiça são antigos déspotas, alcançados pela infalível justiça de Deus no momento adequado. Quais os que sofrem perseguição pela justiça? Os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de suas perseguições. Num mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições hoje, mas reserva alegrias futuras. A que pobre Jesus se refere? Aos desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam o trabalho e satisfação de suas necessidades e na prática do bem, oportunidade de ascensão espiritual, sobretudo aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhoria. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço do próximo. Ser pobre, então, é condição para
Se obter o reino dos céus é a graça divina? Não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus, e Ele, que é todo justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida, é o amor que dediquemos ao semelhante, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. Há muitos pobres que são maus, como há muitos ricos que são bons. A todos os ricos estará reservado sofrimento? Não. Sofrerão aqueles que fazem mau uso de seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio, os que se julgam proprietários e não depositários das fortunas de Deus que lhes concede, os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Quando desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus nesta passagem? Somente na vida futura podemos desfrutá-las, pois aí, na condição de espíritos, sem as constrições do corpo físico e as limitações da vida material, experimentaremos satisfação de que nem as maiores alegrias terrenas se lhes poderão assemelhar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Como se pode acreditar na justiça de Deus e ao mesmo tempo explicar a diferença de sorte entre os homens? Sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Portanto, se alguém sofre justa, há de ser a causa de seu sofrimento, e somente a pré-existência do espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Se hoje sofremos e nada fizemos nessa existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, devemos buscá-lo em vidas anteriores, por Deus não nos permitiria sofrer sem razão. Que assim seja, meus irmãos. Então, o que nós podemos falar sobre isso, né? Acho que ficou bem explicado, mas as aflições, a maior parte, ou é de uma outra encarnação, ou é dessa. Se nós temos algumas aflições, são por causa das nossas imperfeições morais, né? Então, quando vem o sofrimento, ele acontece para a gente ter uma renovação, para a gente se elevar espiritualmente, para a gente fazer uma reflexão e tentar se melhorar a cada dia. Se a gente pensar antes de agir e se policiar, se a gente errou ontem, a gente se perdoa e a gente tenta ser melhor hoje. E a cada dia que passa, a gente tenta ser o melhor possível e fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Essa pandemia que está acontecendo serve para a gente refletir, para pensar realmente o que vale, quais são os nossos valores. Se a gente for refletir mesmo, o que a gente pensava antes disso e o que nós pensamos agora. Eu acho que já mudou bastante, né? E eu acho que nós vamos continuar mudando, nos melhorando, pensando se a gente desencarnasse, o que eu poderia ter feito de melhor?
Eu acho que a partir de agora nós vamos pensar mais no próximo, tentar ser mais solidário, ser mais humano, ser mais compreensivo, ser menos egoísta. Então, meus irmãos, vamos seguir para a última parte. Vamos nos harmonizar mais uma vez, pedir pela fluidificação das águas que estão em cima das mesas, nos nossos lares, que seja colocado, conforme o nosso merecimento, o remédio necessário para curar os nossos males físicos e espirituais. E vamos pedir para o governador da terra, nosso amado irmão e mestre Jesus Cristo, com todos esses espíritos de luz que aqui estão, que a mesma luz que está sendo derramada sobre nós, em nossos lares, em todas as pessoas que nós mentalizarmos, que Jesus possa, com essa corrente de luz, envolver todo o planeta Terra, todos os necessitados, os desabrigados, os nossos irmãozinhos órfãos, os idosos, os mais carentes das ruas, os que estão nas penitenciárias também, todos nos hospitais que estão trabalhando e os que estão necessitando de auxílio. Nessa grande corrente de luz que possa ser de saúde, de paz, de harmonia, de equilíbrio, de renovação espiritual, de fé, de gratidão, de solidariedade, de fraternidade, de união e principalmente de amor. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade. Gratidão a Deus, a Jesus, a Allan Kardec da Caridade, o nosso Consolador prometido. E fiquem na paz e que assim seja.